Olá pessoal, falando sobre esse livro daqui, N.T. Wright, Paulo, uma biografia, falando então sobre a questão da coleta, que ele vai tratar na página 376. Ele vai dizer assim: a oferta. Então, Paulo organizou uma oferta entre as igrejas que ele havia pregado para encaminhar a Jerusalém, ao templo. A oferta tinha o propósito de relembrar as igrejas, em sua maioria gentílicas, de sua obrigação profunda e duradoura para com o povo judeu, em geral e mais particularmente para com a igreja de Jerusalém. A oferta também tinha o propósito de comunicar à igreja de Jerusalém, e talvez uma audiência judaica mais ampla, o fato de que as igrejas gentílicas não se viam como uma nova religião e não tinham a intenção de se separar e criar um tipo diferente de comunidade. Judeus e gentios eram parte da mesma família e, como tal, agiam do mesmo modo que uma família, ajudavam-se uns aos outros em meio às necessidades. Então, Paulo não está querendo romper com o judaísmo, né? Não está querendo romper com o templo, não está querendo romper com Jerusalém. E vai, inclusive, oferecer essa oferta, que não é pouco dinheiro. Aqui o N.T. Wright fala das arrecadações com diferentes comunidades, que levaram esse dinheiro até Paulo para que ele levasse até Jerusalém. E toda a dificuldade que envolvia você garantir a segurança desse transporte. Porque havia o risco, não pouco risco, de serem roubados no trajeto. Tá? Aí, mas afinal de contas, deu certo isso? Bom, como, porém, seria possível ir a Jerusalém e se expor publicamente quando tantos na cidade, incluindo muito dentre os seguidores de Jesus, que eram zelosos da lei, como o próprio Paulo havia sido, ouviriam a respeito de sua vinda e reagiriam com ira ou até mesmo violência? Então veja, muitos não viam Paulo de uma maneira favorável, porque Paulo aceitava pessoas que não seguiam, não circuncisavam, não seguiam as leis alimentares, não, não era bem visto a adesão dessas pessoas ao judaísmo, né? Através de Paulo, né? Então Paulo era mal visto em Jerusalém, né? E ele viria com uma coleta ali. Como é que isso seria recebido? Paulo foi alertado que não seria bem recebido ali. Mas ele mesmo assim foi. Esse era um problema não somente para Paulo, mas também para os líderes de Jerusalém. Esperávamos que a oferta seria recebida como um sinal de boas-vindas e aceitação mútua. Mas, para nossa frustração, Lucas, em Atos dos Apóstolos, nunca menciona essa oferta. E simplesmente não sabemos o que aconteceu com a quantia. A gente tem que ter em mente que Lucas, nos Atos dos Apóstolos, ele é sempre conciliador. Ele está evitando os atritos. Ele está dando uma narrativa de Paulo que ele está meio que se conciliando com as outras lideranças de Jerusalém, evitando todo tipo de atrito. Ali tem uma tentativa de aproximação dos dois grupos, né? Então, para Lucas não citar é porque deu problema essa coleta. Né? Deu problema essa coleta. Possivelmente. Lendo as cartas de Paulo, observando organizar cuidadosamente a oferta e seu transporte, igualmente cauteloso, somos como aqueles que assistem a um grande evento esportivo na televisão, exceto pelos últimos 10 minutos, quando então uma falta de energia repentina nos impede de descobrir quem ganhou. Quer dizer, a gente não sabe o que aconteceu com essa oferta no final das contas. Talvez Paulo e seus amigos chegaram a apresentar o dinheiro, apenas para terem-no recusado, sob o pretexto de se originar de fontes gentílicas manchadas. Ou, talvez a oferta tenha sido aceita, mas fez pouca diferença à percepção pública de Paulo e sua atividade missionária. Ou, talvez, ao receber uma dádiva inesperada, porém generosa, isso dividiu a igreja local entre aqueles que queriam receber de bom grado e aqueles que estavam com medo de ser subornados, fazendo vista grossa ou tomando parte no que percebiam ser uma atitude notoriamente frouxa de Paulo para com a Torá. Esse era o grande problema. De qualquer maneira, visto que somos totalmente dependentes de Lucas, em Atos dos Apóstolos, por informações desse período,
Como ele escolheu não fazer qualquer menção da oferta, não há como saber. Podemos apenas conjecturar. Então não sabemos o que aconteceu. Agora, como Lucas, em Atos, ele é conciliador, possivelmente isso não acabou bem. E Paulo, no final das contas, ele foi enviado, preso, acabou sendo preso em Roma, né? Foi enviado para Roma. Ele acabou sendo acusado ali em Jerusalém de trazer pessoas não judeus para dentro da área do templo, violando o recinto sagrado. Isso foi motivo para eles mandarem Paulo preso por ter feito essa blasfêmia contra o templo. E de lá ele foi para Roma. Então, assim, a ideia de que isso seria bem-vindo e resolveria os problemas. Não, não foi isso que aconteceu. Essa proposta de Paulo original não foi exatamente isso que aconteceu. Na página 392, 394, ele vai falar que Paulo, então, ele levantou nessa última prisão dele, ele levantou os direitos de cidadania dele, tá? Porque ele, como cidadão, se ele fosse preso injustamente, né, ele, quem prende, estaria em maus lençóis. E para ele ter feito essa apelação de que ele seria um cidadão romano, é porque muito provavelmente ele era de fato cidadão romano, né? Porque mentir nesse caso seria considerado um crime muito grave. E mas como é que poderia se saber que Paulo era um cidadão romano? Aí ele comenta aqui que Paulo mantinha em segurança consigo o tempo todo, possivelmente, uma corrente ou corda. Era o pequeno emblema de madeira, conhecido como diploma, semelhante a um passaporte, que lhe dava os detalhes oficiais de sua cidadania. Então é interessante, havia um documento que a pessoa andava com esse documento, e provavelmente Paulo andava com esse documento. Seria uma um achado arqueológico interessante, né? Encontrar o passaporte de Paulo, né? Que é o passaporte, quer dizer, é a cidadania romana dele, né? Novamente preso em Cesareia, né? Eles dizem assim, os acusadores: achamos que este homem é um perturbador da ordem pública. Ele incita tumultos entre os judeus por todo o mundo e é o principal líder da seita dos nazarenos. E ele até mesmo tentou profanar o templo, agora dessa vez em Jerusalém. Então essa foi a acusação para a prisão aí dessa terceira vez aí. Como foi preso pela terceira vez, né? Então isso pode ter sido uma agravante, né? Ele já havia sido liberado das outras vezes, mas como já terceira vez sendo preso, acabou sendo levado para Roma. A gente não vai ter, o Atos dos Apóstolos não vai falar da prisão, dessa terceira prisão de Paulo, e também não teremos isso nas cartas de Paulo, né? Que seria essa parte final aí em Roma, né?
E aí Paulo então é enviado acorrentado para Roma, e aí acaba depois sendo é, vindo a morrer, né? Então, é basicamente isso que eu queria falar aqui do livro do N.T. Wright, são alguns pontos que eu destaco do livro. Muito obrigado, então.